Fala galera, beleza? Estamos aí novamente aí gravando nosso vídeo no canal aí para galera que está estudando. E aí o tema da aula de hoje são os números negativos, né? Então, a primeira coisa aí é como que esses números negativos surgiram, né? Qual que é a necessidade deles? Não sei se você já parou para pensar que existem temperaturas que são muito geladas, né? São mais frias, vamos dizer assim. Então, você tem, por exemplo, a água congelando a 0 graus. E aí você tem temperaturas que são mais quentes que esses 0 graus e temperaturas que são mais geladas do que esses 0 graus, né? Então você tem temperaturas no Polo Norte que baixam dos 30 graus, baixam dos 40 graus, são temperaturas muito geladas. E uma maneira que a gente tem de representar essas temperaturas muito geladas é utilizar os números negativos, né? Os números menores que zero. Um outro exemplo que a gente tem aí é saldo bancário ou operações de banco, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, menos 178, ou seja, tive uma despesa, eu tirei R$ 178 da minha conta. Então, toda vez que a gente usa essa terminologia tirar ou estou devendo, a gente acaba colocando os números negativos aí para nos auxiliar, né? E aqui nós temos os fusos horários do Brasil. Então, não sei se você já percebeu que tem uma série de estados, né, uma região aqui muito grande, que a gente chama de horário de Brasília, né? O horário do Brasil de maneira geral. E aí você tem alguns estados que a gente fala que tem menos 1 hora, e você tem aqui o Acre no cantinho, que são menos 2 horas, né? Quer dizer que são menos 2 horas? Quer dizer que se em Brasília são meio-dia, no Acre ainda são 10 horas da manhã, né? E se você avançasse à direita aqui do mapa, ou seja, para a Europa, para a Ásia, você tem horários positivos, né? A partir do meridiano de Greenwich. Então, você tem algumas situações aí que os números negativos são importantes e eles são necessários, beleza? Mas o tema da aula não é falar sobre a necessidade dos números negativos e sim deixar você tranquilo com as operações, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro eu preciso dizer que nós temos dois tipos de números basicamente, né? Os maiores que zero, que você já está acostumado pela aula anterior, né? Então é o mais 5, mais 12, e a gente vai convencionar que quando o número é positivo, a gente não precisa colocar o sinal na frente dele, né? Agora, temos a introdução dos números negativos, que é o tema da aula de hoje. São os números menores que zero. Então, menos 5, menos 12, menos 3. Tá? Então, fica a diferença aí. Ó. Todo número negativo tem um sinal negativo na frente. Ok? E os números que são maiores que zero, ou os positivos, você pode colocar o sinal de mais ou deixar simplesmente sem sinal, que a gente entende que este número já é o positivo. Primeira operação que quero trabalhar com vocês agora é adição. Procedimentos para adição de números inteiros. Primeiro, eliminar os parênteses. Segundo, se os sinais forem iguais, a gente apenas vai somar esses números e conservar o seu sinal. Se os sinais forem diferentes, a gente vai fazer o maior deles menos o menor deles e vai manter o sinal do maior número. Pode parecer meio confuso agora, mas na prática a gente vê que não é tão difícil assim. Então, imagina aqui a primeira conta. 120 mais menos 85. Primeira coisa, eu vou eliminar os parênteses. Mais com menos, aquela história do jogo de sinais, a gente já viu isso na sua escola. Menos. Então, mais com menos, menos. E 120 menos 85, 35. Os sinais são diferentes, eu faço o maior menos o menor e vou manter o sinal do maior. Quem é o maior, 120 ou 85? 120. Então o sinal do 120 está mantido aqui. Tranquilo? Outro exemplo aí, ó. 120 mais menos 150. Primeiro passo, eliminar os parênteses. Então, mais com menos, menos. E agora, quem é maior? 120 ou 150? 150. Então eu já sei que a minha operação vai ter um sinal negativo. E aí eu vou fazer 150 menos 120, 30, com o sinal do maior, menos 30. Também dá para a gente pensar numa ideia. Tenho R$ 120, mas estou precisando de 150. Faltam R$ 30. Beleza? Mais exemplos aí da adição. 30 mais menos 13. Primeiro passo, eliminar os sinais, os parênteses, certo? Então, mais com menos, menos.
30 menos 13 mais 17 ou apenas 17. E o último exemplo aí, 22 mais menos 50. Então eu tenho 22 e vou somar uma dívida de 50. 22 menos 50 é o maior menos o menor e vou manter o sinal do maior número. Então 50 menos 22, 28. E mantenho o sinal do 50. Beleza? Então esses são os exemplos aí da nossa adição. Subtração. Então, primeira coisa que eu queria mostrar na subtração. Que fazer 30 menos 13 é diferente de fazer 13 menos 30. Cuidado, hein, galera? Já vi muita gente errando isso em prova, em exercício, fazendo confusão. 30 menos 13 é 17. E 13 menos 30 é menos 17. Imagina o seguinte. Tenho 30 reais e vou gastar 13. Sobra 17. Tenho 13 reais e precisava de 30. Ainda faltam 17 reais para eu comprar o que eu queria. Ok? Alguns exemplos práticos aí, ó. Então, mais 6 menos o menos 8, tira o parênteses, menos com menos mais. 6 mais 8, 14. Tranquilo. Um próximo exemplo. Menos 2, menos menos 5. Então você pode ir pausando o vídeo, fazendo as continhas aí e conferindo os resultados para ver se você entendeu a ideia. Então, ó, primeiro passo, vou eliminar os sinais, os parênteses, né? Então, menos com menos, mais. Devo 2, ou devia 2, e ganhei 5, tô bem na fita, tô com 3. Tranquilo? Outra subtração aqui, ó, para você cair a ficha de vez, hein? Nunca mais ter dúvida com isso. Menos com mais. Tô tirando os parênteses. Menos. Menos 2 com menos 4, menos 6. Devo 2 e devo 4, no total eu devo 6. Tranquilo? Avançando um pouquinho na multiplicação. Então, 6 vezes menos 133. Agora o meu jogo de sinais não é com o sinal que está dentro do parênteses com o sinal que está fora. Porque aqui fora eu não tenho sinal nenhum. É o sinal do número com o sinal do outro número. Então, quando não tem nada na frente, é mais. Então, mais com menos, menos. E 6 vezes 133, 798. Tá? Então, a multiplicação, a gente primeiro resolve todos os sinais e depois a gente faz a multiplicação. Outro exemplo. Então, menos 10 vezes 33. Menos com mais, menos. 10 vezes 33, 330, tá? Então, menos 10 vezes mais 33, lembra que quando não tem nenhum sinal na frente o número é positivo, mais com menos, menos. E 10 vezes 33, 330. Outro exemplo aí. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 7, 21. Então, se você não errou nas tabuadas aí nas continhas, mais 21 ou apenas 21, ok? E na multiplicação é muito comum aparecer exercícios de expressões numéricas, exercícios para você treinar, algumas multiplicações a mais. Então vamos com calma, ó. Primeira coisa, vamos eliminar todos os sinais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Tranquilo? De novo. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, se a gente não errou nada, menos 12. Tudo bem? E um último exemplo aí da multiplicação. Vamos lá, ó. Menos 4 vezes mais 5 vezes menos 2 vezes mais 5. Sem estresse, tranquilidade, apenas organizando o raciocínio. Primeiro passo, os sinais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Então, a gente já sabe que isso não é positivo. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 5, 200. Mais 200, ou apenas o número aqui sem o sinal. Divisão, hein?
Então hoje a ideia dessa aula é fazer um combo. Já colocar para vocês todas as operações possíveis, exceto radiciação, raiz quadrada, essas coisas, tá? Divisão. Bom, na divisão, o procedimento é o mesmo que na multiplicação com os sinais. Então, mais com mais, mais. E 56 dividido por 7, 8. Então, o que eu fiz aqui para mostrar? Mais com mais, mais. 56 dividido por 7, 8. Tranquilo? Então, eu respeito primeiro a ordem. Primeiro eu vou trabalhar com os sinais. Ó, menos com menos, mais. 60 dividido por 1 vem depois. 60 dividido por 1 é 60. Ok? Mais alguns exemplos aí, ó. Mais com menos. Menos. 32 dividido por 16. Menos 2. Então, o sinal de menos vem. E 32 dividido por 16, 2. Ok? Repara que não é difícil, hein? É só uma questão de organização. Qual é o problema dos estudantes? Eles começam a treinar e achar fácil e começam a errar bobeiras. Então, concentra, faz de novo. Devagar, o importante é acertar e não fazer rápido. Outro exemplo da divisão. 200 dividido por menos 40. Não tem nenhum sinal na frente, hein? Então é mais. Mais dividido por menos, menos. 200 dividido por 40, se eu não me engano, são 5. Menos 5 é a nossa resposta dessa divisãozinha. E para concluir esse momento de hoje aí, potenciação. Então todo mundo lembra o que é potenciação? Potenciação é um conjunto de multiplicações dos mesmos números. Então, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. Ao quadrado quer dizer que eu vou fazer 2 vezes a multiplicação desses números. Portanto, 49. E a regra que vale para multiplicação também vale para potenciação. Vem comigo. Menos 5 ao quadrado. Então, esse parênteses me diz que quem eu vou multiplicar é o menos 5 duas vezes. Olha lá. Menos 5 vezes menos 5. Menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. Se liga na ideia. Menos 5 ao quadrado. Quem que está elevado ao quadrado? É só o 5 ou o menos 5? O parênteses me diz que está tudo elevado ao quadrado. Então fica menos 5 vezes menos 5. Se você já manjou na tabuada, mais 25. Outro exemplo de potenciação, e agora já apelei, né? Menos 2 elevado à quinta. Então, quem está elevado à quinta? Todo o menos 2, porque o parênteses diz isso. Então, como é que é isso? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Primeiro passo que a gente acabou de ver lá na multiplicação. Vou me livrar dos sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 32. Então, se eu não errei em lugar nenhum, menos 32. E agora, para a gente concluir, um alerta. Repara que na hora que eu falar vai parecer que é a mesma coisa. Menos 8 ao quadrado é diferente de menos 8 ao quadrado. Isso é um erro muito comum da galera que trabalha com números inteiros. Olha só, quem está elevado ao quadrado aqui? O menos 8. E aqui quem está elevado ao quadrado? Apenas o 8. Então tem gente que menospreza os parênteses, não sei por quê. O parênteses me organiza os cálculos. Então olha só, aqui está o menos 8 elevado ao quadrado. Aqui está apenas o 8. Isso é tão diferente que, olha só, menos 8 vezes menos 8 é diferente de menos 8 vezes 8. Porque aqui, quem está elevado ao quadrado é só o 8. Aqui, quem está elevado ao quadrado é o menos 8. E 64 é diferente de menos 64. Tá? Então, esse aí é um exemplo para você fixar, porque durante os exercícios você vai perceber que você pode errar algumas coisinhas se você não tomar cuidado com isso. Beleza, galera? Obrigado, bons estudos pra gente aí e até a próxima!